eu vou falar daqui. Eu tenho eu vou precisar de ajuda. Então eu vou compartilhar com a Janja a leitura do que eu quero falar para vocês. Eu não poderia deixar de participar desse encontro, porque eu acho que nós vivemos um instante na história desse país que nós precisamos conversar muito, nós precisamos falar muito, porque é preciso que a gente retome uma nação em que prevaleça a verdade e não a mentira, que prevaleça a fraternidade e não o ódio, que prevaleça a solidariedade e não o individualismo. Essa sociedade só pode ser construída se a gente conversar, se a gente não tiver medo de conversar. E se o governo não se achar tutor da sociedade, achar que de cima de um pedestal pode fazer tudo para as pessoas e não permitir que as pessoas façam por si mesmo aquilo que elas têm capacidade de fazer. O governo não pode tudo. O governo precisa ter mais ouvido do que boca. Ele precisa, muitas vezes, ouvir mais do que falar. Prestar atenção nas coisas que acontecem a partir da realidade das pessoas. E por isso, eu queria começar aqui agradecendo aos companheiros e companheiras que estão aqui. A minha companheira Janja, ao meu companheiro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ao companheiro Márcio Macedo, a Rita Cristina, da Secretaria Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a Marina de Ponivas, presidente do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, CONANDA, o Cláudio Augusto Vieira, secretário nacional do Direito da Criança e Adolescente, e os nossos dois queridos jovens, Eduarda Nayara Lemes de Andrade e William Eleutério Azevedo dos Santos, por meio de quem eu quero cumprimentar todos vocês, no fundo do coração. Obrigado por vocês existirem, porque se não fosse vocês, possivelmente isso não tivesse acontecendo. A última conferência nacional, me parece que foi em 2019. E quando se parou de convocar a conferência nacional, o que estava por detrás da decisão era fazer com que essa conferência caísse no esquecimento. Porque para muita gente, quanto mais silenciosa for a humanidade, quanto menos protesto ela fazer, quanto menos reivindicação ela fazer, melhor para quem governa com o espírito e com a cabeça no autoritarismo. E esse encontro de hoje, ele precisa ter uma homenagem às pessoas. Eu estava perguntando para a nossa coordenadora se ela se lembra quantas crianças ficaram órfãos de pai e mãe por conta da Covid. Ela disse que foram 40 mil crianças que ficaram órfãos de pai e mãe. E não ficaram órfãos porque a doença não tinha cura. Ficaram órfãos porque nós tivemos alguém muito irresponsável que pensava que governava esse país. E eu queria pedir um gesto para vocês, para uma fotografia que eu acho importante ser tirada. Eu queria, se vocês pudessem, levantasse a mão para a gente fazer uma foto e dedicar esse encontro a algumas pessoas que não podem estar entre nós. Vamos levantar a mão, afinal a foto não sai bonita. Esse levantar de mão de vocês é, na verdade,
uma demonstração da nossa solidariedade a quase 735 milhões de pessoas, dentre os quais muitas crianças que vão dormir toda noite sem ter um copo de leite para tomar ou um pedaço de pão para comer. As crianças, os quase 40 mil que morreram e ficaram órfãos de pai e mãe por conta da Covid. São as crianças que no Brasil morrem de desnutrição porque ainda não recebem as calorias e a proteína necessária. Mas, sobretudo, é uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Quando a sociedade perde o direito da indignação, tudo fica normal. E quando tudo cai na normalidade e que a gente não acha nada diferente, que a gente não se indigna com nada, significa que alguma coisa está errada no nosso comportamento. Nós acabamos de criar um programa nesse país chamado Pé de Meia. Esse pé de meia é para reparar uma coisa absurda que acontecia quando eu era criança e que acontece hoje. Eu, com 12 anos de idade, eu trabalhava de ajudante numa tinturaria, em que eu saía para carregar os ternos para entregar para os donos, com cabo de vassoura colocado no pescoço, e eu não era tão alto, eu era baixinho, você percebe que eu não cresci muito, e muitas vezes, dependendo do tamanho do cliente, eu chegava com a barra do terno suja, porque arrastava no chão, e tinha que levar de volta para a tinturaria para lavar. Ainda bem que o seu Antônio Tintureiro era uma alma boa, que nunca fez eu pagar pela sujeira dos ternos que eu fazia, e nunca nenhum dono do terno reclamou comigo. E hoje nós sabemos que 480 mil pessoas, adolescentes, desistem do ensino médio porque tem que ajudar no orçamento familiar, porque tem que trabalhar. E por isso nós criamos o Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa que vai precisar do investimento de quase 7 bilhões de reais. E esse dinheiro, a gente vai dar R$200 para cada jovem que está estudando. Não é para todo mundo, porque é para as pessoas mais pobres. A gente vai dar R$200 por mês, durante 10 meses. Se ele tiver 80% de comparecimento na escola e ele tiver passado na prova, vai ter R$1.000 depositado na poupança dele. No ano seguinte, nós vamos repetir a mesma coisa, 200 por mês e mais 1.000 depois que ele passar de ano. E no terceiro ano a mesma coisa. Significa que quando ele terminar o terceiro ano do ensino médio, se ele não gastou o dinheiro dele, porque ele pode utilizar os R$200 por mês para comprar alguma coisa, afinal de contas o dinheiro é para ajudar ele. Ou seja, ele pode ter R$9.000 para começar uma vida mais digna na sua adolescência. Bem, esse programa está atendendo hoje 2 milhões e quase 800 mil pessoas. Mas nós temos que ter uma linha de corte. Para quem que a gente vai dar, a gente não pode dar para todo mundo. Então a gente escolheu como linha de corte o Bolsa Família. Ora, mas se a gente for estender ao chamado cadastro único, CAD único, a gente vai ter que colocar mais 1 milhão de crianças. Mesmo colocando mais 1 milhão de crianças, fica 3 milhões de adolescentes sem receber, porque são as pessoas que estão um pouquinho melhor do que as outras. Muitas vezes não estão muito melhor, mas não estão no paradigma e na linha de corte que a gente atendeu. Também nós tomamos a decisão de chegar até 2026
com 4 milhões de crianças em escola de tempo integral por parte do governo federal, financiando os prefeitos e os estados. E também a gente sabe que a gente não vai poder atender todo mundo. Nós começamos com 1.200.000 crianças. E também começamos um outro programa para recuperar os prejuízos que as crianças tiveram durante a pandemia, que a qualidade das crianças mais pobres em escola pública piorou nesse país. A gente criou o programa Alfabetizando na Hora Certa, para que a gente possa alfabetizar as nossas crianças até o final do 2º ano de escolar, porque se ele não for alfabetizado no tempo certo, ele vai ter a tendência de ser um aluno que vai sempre mal a cada ano que passa. Então, é isso que a gente tem que fazer para garantir às crianças e aos adolescentes brasileiros uma oportunidade digna de vida decente e de um futuro promissor, muitas vezes melhor do que aquele que ele recebeu dos seus pais. Isso é pouco diante da quantidade de coisa que nós precisamos fazer neste país. E como a gente sabe, que a gente tem uma dívida com a sociedade brasileira, e uma dívida histórica, que não é culpa individualmente de nenhum de vocês que estão aqui, nem minha, nem de outro presidente de ontem, de ontem. É uma dívida histórica. É uma dívida histórica. Nesse país, filho de pobre não nasceu para ir para a universidade. Ele nasceu para trabalhar. Um tempo era para cortar cana. Outro tempo era para ajudar em qualquer serviço. Até dificuldade de ter uma profissão ele tinha. Então, essa revolução que nós precisamos fazer, quando eu cheguei na presidência, tinha 140 escolas técnicas construídas em 100 anos. Em 100 anos, esse país construiu 140 escolas técnicas. Nós vamos construir 782 escolas técnicas para que a gente faça uma revolução para beneficiar os adolescentes brasileiros. Agora mesmo nós anunciamos mais 100, e como o Pelé ficou famoso porque ele queria marcar os 1.000 gols e marcou 1.200, eu assumi o compromisso com a minha consciência que até o final do meu mandato nós vamos chegar a 1.000 escolas técnicas dos institutos federais nesse país. Que é o pagamento de uma dívida histórica que envolve as famílias mais humildes desse país, dos trabalhadores, a classe média baixa, que envolve os negros, porque nós somos resultado de 350 anos de escravidão, de 350 anos de preconceito e de 350 anos de uma desigualdade racial que não tem similar no mundo, que recupera o problema da dignidade e da decência dos povos indígenas, que muita gente fala, mas os indígenas têm 14% do território nacional, é muita terra para os indígenas. Antes de nós, eles tinham todo o território nacional, eles não tinham 14%. E é apenas uma questão da gente respeitar as pessoas como elas são. Vocês que são adolescentes, vocês precisam saber, esse país foi o último país a garantir o voto da mulher. Esse país foi o último país a abolir a escravidão. Esse país foi o último a fazer a independência. E esse país foi o último a ter uma universidade. Eu conto isso para vocês aprenderem. O Peru, em 1554, já tinha a primeira universidade, que é a Universidade de São Marcos. O Brasil só foi ter a primeira em 1920. E por que a gente fez a primeira? Porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil
E o rei só poderia vir se tivesse um título de doutor honoris causa. E para ter o título, tem que ter universidade. Então se juntou um monte de faculdade e criou-se nesse país a primeira universidade. E eu, que não tenho um curso universitário, tenho orgulho. Não ando de nariz empinado, porque a cabeça é muito grande e o pescoço é curto, mas tenho orgulho de ser o presidente da República que mais fez universidade, que mais fez extensões universitárias e que mais fez institutos federais nesse país. E quando as pessoas perguntam por que você tem obsessão pela educação, a minha obsessão é porque eu não tive oportunidade. A minha obsessão é porque eu tenho muita coisa na minha cabeça. Por que eu não consegui fazer a universidade? Eu também tinha vontade de ser doutor. Eu também tinha vontade de ser alguma coisa mais chique na educação. Entretanto, o máximo que eu consegui fazer, o máximo de uma família de 8 irmãos, foi ter o curso primário. Eu fui o primeiro a ter o curso primário e o primeiro a fazer o ensino profissional, que eu fiz um curso técnico. Nenhum outro irmão meu conseguiu fazer isso. Então eu tenho uma obsessão de garantir para as pessoas que não nasceram em berço de ouro, para as pessoas que não têm salários muito altos, o direito de ter aquilo que é a essência do Estado. Não existe uma criança mais inteligente do que a outra. Não existe ser humano mais inteligente. O que precisa é garantir igualdade de oportunidade para todo mundo disputar as coisas nesse país. Eu estava contando ontem na inauguração da primeira faculdade de matemática no Rio de Janeiro, que quando nós fomos criar a Olimpíada da Matemática nesse país, não sei se algum de vocês já fez a Olimpíada da Matemática, a Olimpíada da Matemática era feita apenas de escola particular. E os 2 estados que tinham mais Olimpíada eram Piauí e Ceará. Mais do que o sul do país. E a professora Sueli Druck me procurou para dizer: presidente, me trouxe uns alunos para me apresentar com medalha de ouro, e falou para mim: presidente, vamos tentar fazer na escola pública? Eu falei: vamos. Quando eu tentei pensar em fazer na escola pública, apareceram centenas de pessoas. Não, presidente, não pode fazer, porque o aluno de escola pública não vai ter interesse, o aluno de escola pública não vai querer participar, não vai. Sabe o que aconteceu? No primeiro ano se inscreveram 10 milhões de crianças para fazer a Olimpíada da Matemática. Não sei se você lembra de uma cena que me emociona até hoje. Um aluno do Ceará, tetraplégico, que ele ia para a escola num carrinho de pedreiro. O pai levava ele deitado num carrinho de pedreiro. Esse moleque ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática. Aquilo era quase que um gesto divino de Deus falar: esse moleque tem que ganhar, para as pessoas perceberem que nada é proibido para o ser humano quando ele tem oportunidade e quando ele tem vontade. O governo não faz, o governo abre a porta. Quem tem que fazer é vocês, com o incentivo da mãe, do pai, da família, do avô, da avó. É vocês que fazem. Então, é esse país que nós queremos construir. Esse país depende de nós. Eu, quando vejo vocês participando aqui, essa quantidade de adolescentes participando, eu sou de uma geração em que, quando o pai da gente estava conversando, a gente não podia nem passar perto. Nem passar perto. Eu sou de uma geração em que a gente tinha que tomar bênção para a mãe e para o pai todo dia, a hora que levantava e a hora de dormir. Eu sou de uma geração muito pesada, em que a servente da escola, dentro da sala de aula, andava com uma régua de 1 metro de madeira, e pegasse a gente brincando, dava uma regada de quina na nossa cabeça, que você passava o dia coçando a cabeça.
Eu sou da geração em que a gente ajoelhava em caroço de feijão para ser castigado. E eu não quero que uma criança sofra castigo porque não sabe alguma coisa. Se ela não sabe, ela tem que aprender. Se ela não sabe, nós temos que ensinar. É esse o papel do Estado. Não é castigar, é dar oportunidade. É exigir aos professores que tem que ganhar um salário decente, porque também ninguém precisa trabalhar ganhando pouco, a dar essa aula. Ora, eu de vez em quando brinco o seguinte: se um professor entra na sala de aula e dá uma aula e o aluno não aprendeu, ele pode até dizer que o aluno é ineficiente, que o aluno não é inteligente, que o aluno é atrasado. Mas se ele dá a segunda aula e o aluno continua não aprendendo, o aluno continua sendo ineficiente, continua sendo atrasado. Mas se ele dá a terceira aula e o aluno não aprende, nós precisamos dar melhor educação para o professor, para ele saber que ele tem a obrigação de ensinar corretamente os alunos. Então, companheiros e companheiras, eu que pedi para a minha querida companheira já vim aqui com o meu discurso para eu ler. Eu acho que eu já falei demais, porque eu acho que eu não tenho que ler mais o meu discurso. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: não tenham medo de reivindicar, não tenham medo de falar, não tenham medo de dizer a verdade para nós. Nós que estamos políticos precisamos aprender que muitas vezes ouvir, muitas vezes ser questionado, muitas vezes as pessoas nos darem bronca é melhor do que a gente ter um bando de puxa-saco só batendo nas costas da gente e dizendo que está tudo bem. É melhor, porque senão a gente não faz, a gente se acomoda dentro de casa. Sabe, a gente se acomoda, então cobre de nós, porque nós fomos eleitos para fazer. Nós fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado. Os banqueiros não precisam do Estado, mas exige que o Estado faça superávit primário e coloque à disposição dele bilhões. Os grandes empresários não deveriam precisar do Estado, mas precisam do Estado, porque vivem pegando dinheiro emprestado do Estado. E assim muitos outros setores que precisavam do Estado. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador, é a classe média baixa que paga 80% do imposto de renda nesse país, porque rico também paga muito pouco imposto de renda. Quem paga é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês. Então nós temos que ter consciência, embora eu tenha sido eleito para governar para 203 milhões de brasileiros, eu não posso perder de vista que dentre esses 203 milhões de brasileiros tem uma maioria que precisa do Estado, que precisa de emprego, que precisa de salário, que precisa de saúde, que precisa de educação, que precisa de transporte coletivo, que precisa de casa para morar. É esses que a gente tem que cuidar, é desses que a gente tem que priorizar, e é por isso que a gente vai priorizar a parte da sociedade que precisa verdadeiramente do governo. Senão, fica tudo muito fácil. Pobre não pode protestar, pobre não pode se organizar. E quando eu vejo a qualidade dos adolescentes que vieram aqui, os nossos dois pimpolhos que falaram aqui, a nossa Eduarda e o nosso William, eu fico feliz e vou terminar dizendo para vocês: eu acho que o Brasil entrou numa rota e que não tem mais volta. Nós temos que dizer assim: nós somos seres humanos, nós não somos algoritmos, nós temos sentimento, nós somos pessoas fraternas. Eu quero cuidar da minha família. A família tem que viver em harmonia. A família não pode viver na base do ódio. O moleque não pode ir para a escola com raiva da escola, porque é preciso a escola ser uma coisa gostosa para as crianças e os adolescentes saírem de casa com vontade de estudar,
Senão, está tudo errado. Então, eu queria dizer, Eduarda e William, a presença de vocês aqui é a certeza de que esse país está no rumo certo e a gente não vai voltar atrás. Um abraço ao Conanda, um abraço a você, meu caro ministro dos Direitos Humanos, e um abraço a todos vocês que, com todo o sacrifício, puderam garantir que depois de 8 anos a gente voltasse a fazer a conferência da criança e do adolescente nesse país. Um beijo no coração e boa sorte para todos nós. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.